cada dia eu tô me convencendo mais que o presente é passado e o futuro não existe. Vamos de papo de maluca comigo, vamos? Porque pensa bem. Quando você tá passando por um momento difícil, é muito interessante você se perguntar: em que momento no passado eu agi assim? Ou eu fiz a mesma coisa? Ou eu passei pela mesma coisa que eu estou fazendo? Porque quando você faz essa jogada, mas você tem que saber. Assim, isso daqui é autoconhecimento avançado, tá, gente? Porque quando você consegue se ver numa situação, tipo assim, eu tô aqui brava com uma coisa, e aí eu tô com uma reação, digamos assim, uma reação que em um momento, se eu tô com a cabeça clara, se eu tô com o meu autoconhecimento em dia, eu consigo puxar na minha memória algum momento que eu já passei por isso, que eu já estive assim, ou que já estiveram assim comigo. E aí eu penso, papo de maluco, eu já avisei. Eu penso, será que esse momento atual é calma que eu vou conseguir. O momento atual é uma resposta, digamos assim, ou uma consequência a respeito daquela situação do passado? Será que vocês conseguem entender? Tipo assim, você tá aqui agora e você tá muito bravo com alguma coisa e você tá reagindo de uma forma. E aí, enquanto você tá nessa situação, você pensa, por quê? E aí você consegue lembrar de algum momento, porque você tem que estar com o seu autoconhecimento em dia, você tem que saber as coisas que você passou, aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou, aquilo que você errou, aquilo que você acertou, beleza? Você consegue puxar na memória algum momento que fizeram isso com você. Tá caminhando? Tá indo comigo? Ok. Quando você consegue fazer essa conexão, tipo, eu fiz isso com alguém lá atrás, ou alguém fez isso comigo lá atrás e agora eu estou fazendo isso agora. Você cria um portal entre esses. Você cria um portal no meio desse passado e presente que significa o futuro. Quem você vai querer ser no futuro? Você vai querer continuar sendo a pessoa que você está sendo agora ou você vai querer continuar sendo a pessoa no passado? Entende? Aquela situação do passado, tipo, você passou por uma situação no início da sua vida que foi traumatizante pra você. E aí você chega no meio da sua vida e você faz isso com outra pessoa. E aí, o que vai ser do seu futuro? Quando você pensa sobre isso, você consegue fazer essa ligação passado e presente. Você abre uma brecha. Essa brecha significa que você pode literalmente escolher ser como a pessoa que foi ou que passou no passado, ou você pode escolher ser a pessoa que você está sendo agora no presente. E é muito interessante porque existem. Marvel já denunciou que existe o tal do multiverso, né? Poxa vida, os artistas aí, ó, falando a cotas, a cotas. Mas assim, é sério. Quando você consegue fazer essa pequena conexão de raciocínio, você consegue ver que, de acordo com que você for vivendo as situações, você vai se colocando num paradoxo. Tipo assim, eu já vivi isso no passado, ou eu já fiz isso no passado, e agora eu estou repetindo o ciclo. Você começa a reconhecer os ciclos que você vive. Só que de um ponto mais profundo, porque o foco, o centro da situação é você.
Quando você tá na situação que você tá agindo, que você tá fazendo, que você tá realizando, o foco acaba não sendo o outro, ninguém à sua volta. Não é nada externo. O foco é você, o foco é o seu pessoal, a sua evolução. A pergunta é, por que você tá fazendo isso agora, sendo que você sabe que isso é ruim, sendo que você já passou por isso? Tá entendendo? Se no caso não é você que tá fazendo, é alguém que tá fazendo pra você, por exemplo, a linha de raciocínio é a mesma. Quem era você quando você passou por isso lá atrás? Como você reagiu? Como você vai reagir agora? E não é só a experiência que você viveu que vale, mas as experiências, os exemplos de vida que você tem à sua volta, até de um estranho que você fala na rua, também são úteis para você. Porque são exemplos. E você é seu exemplo. Só que, por que eu falo e reforço? Seu autoconhecimento tem que estar em dia, porque você precisa se achar no meio de tanta informação. Se eu tivesse essa consciência quando eu tinha 15 anos, eu ia ser uma mulher mais... Se eu tivesse essa consciência quando eu tinha 14, eu ia ser a mulher mais feliz do mundo. Brincadeira, eu sou. Mas tipo, poxa vida, tanta coisa que poderia ter sido evitada. Mas é isso, ó, tô aqui compartilhando pra vocês. O que eu não fiz, eu gostaria que vocês pudessem fazer, entendeu? Então para e pensa, tipo, nossa, você tá aí, tentando resolver uma situação, bolado com uma situação. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Como você vai organizar isso? Como você vai fazer essa roda girar? Essa situação mudar? Como você vai sair vencedora sem mais problema? Sem mais karma? Sempre tem um jeito de você resolver um problema na base do migué. Sempre tem problema de resolver. Sempre tem forma de resolver um problema na base do migué. Mas o migué, ele vira o BO, entendeu? O problemão, o monstro, o elefante. Então, não vai pelo migué não, vai no cru, entendeu? Vai no cru. Ah, eu tenho esse BO aqui. Então eu aceito esse BO, eu aceito profundamente esse BO. Eu procuro saber o porquê que esse BO entrou na minha vida e como que eu vou resolver, e eu só olho pra isso. Eu não olho que eu tô muito ferrada, entendeu? Não. Eu olho pra solução do BO, pro porquê do BO, pro passado que eu já passei por um BO que alguém já passou, entendeu? O foco é resolução de BO. Sempre. Não duvidem disso. Eu espero que tenha sido claro. Porque, sinceramente, já vou adiantar, eu não tenho perfil de pessoa que vai chegar aqui e vai dar uma solução que se encaixa para um contexto específico. Não, eu falo e o que for útil para ti, você absorve. O que for útil para você, você abraça. O que for compreensível para você, você inclui na sua vida. O que não for, você libera. Porque eu não estou cagando regra para ninguém. Não tenho intenção de, sei lá, te dar uma resposta objetiva, porque eu não sei qual é a resposta objetiva que você precisa. Então eu trago uma informação que para mim é subjetiva, mas também é objetiva. E aí eu compartilho porque pode ser útil, beleza? Que vocês sejam abençoados com muito amor e com muita luz.